Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês, fazer uma abordagem mais específica sobre essa questão da profissionalização dos síndicos, né? Essa profissionalização no sentido de capacitação dos síndicos e também de institucionalização da profissão, né? Diante do cenário atual que nós temos hoje no Brasil referente a condomínios, né? Hoje a estimativa é que 1/3 da população brasileira viva em condomínios. E essa crescente utilização, essa crescente demanda por condomínios tem trazido muita complexidade, um aumento muito grande em demandas antes não tidas, né? Por exemplo, demandas como tecnologia na segurança, tecnologia na construção, acessibilidade, enfim, uma gama de novos desafios que nós estamos enfrentando hoje no meio condominial. Hoje, os condomínios eles têm demandado cada vez mais mão de obra especializada em todos os seus setores, né? No setor de direito, né? Tem o surgimento hoje em dia de especialistas em direito condominial. No setor de engenharia, o engenheiro condominial, que realiza inspeções prediais, na entrega das chaves, etc. Você tem o surgimento de contadores condominiais, contadores específicos em contabilidade condominial. Você tem a figura da administradora de condomínios, que já é uma figura um pouco mais antiga, mas que sim, vem cada vez mais se especializando e refinando esse trato com os condomínios, né? Por que isso está acontecendo, né? Veja, nós passamos por uma transformação muito grande de décadas passadas para o que nós estamos vivendo hoje em dia dentro dos condomínios. As mudanças são patentes, as mudanças são visíveis, o aumento da população, o aumento da criminalidade traz desafios muito grandes com relação a isso. E no ramo do direito não é diferente, né? Nós temos decisões cada vez mais particulares com relação a cada coisa que acontece dentro do condomínio. A exemplo, uma decisão agora, de pouco tempo atrás, sobre locações por aplicativos. Cada vez mais nós podemos ver os tribunais julgando decisões no sentido de expulsão de condôminos antissociais dos condomínios, né? A questão de julgamentos com relação a contratos de cobrança, contratos de garantia, enfim, o mundo condominial hoje em dia tem trazido muitos desafios muito grandes para nós, profissionais não só para profissionais do direito, como para os outros profissionais. E dentro disso tudo que eu estou falando agora, nós temos a figura essencial, que é a figura do síndico, certo? Não existe legalmente a figura do síndico profissional. Existe a figura do síndico orgânico e a figura do síndico externo, né? O síndico orgânico é aquele síndico do próprio prédio, amador, né, no bom sentido, é claro, que tem maior boa vontade de exercer a questão da sindicatura, de ajudar os moradores. Não estou falando aqui da questão da boa vontade deles, né? Mas sim a nomenclatura mesmo, é um síndico mais amador. E no outro passo nós temos os chamados, né, síndicos externos, chamados síndicos tidos como profissionais, que nem todos são profissionais, né? Afinal, toda a profissão deve ser profissional no sentido de ser capaz, no sentido de ser estudado, no sentido de ser intelectualmente evoluído, né? Essa é uma questão. Então, o que a gente tem que separar aqui, dentro dessa questão do síndico orgânico e do síndico profissional, são duas questões. A primeira questão da profissionalização dos síndicos, eu quero dizer com relação a capacitação dos síndicos, né? Diante dessa complexidade que os condomínios vêm nos passando cada vez mais, nós temos notado cada vez mais a falta de profissionais competentes na área de condomínios.
não por falta de regulamentação legal da profissão de síndico ou não, mas sim pela ausência de capacitação técnica para isso, de habilidades para a pessoa exercer a sindicância. Existem muitos síndicos que se dizem profissionais, né, que não exercem essa função de forma profissional, né? Não são capacitados para isso, não entendem as lidas diárias de um condomínio, não tem lida social, ou seja, muitos deles não conseguem se comunicar com os condôminos, não possuem conhecimentos básicos de direito, de contabilidade, de administração, de engenharia, não engenharia, mas de coisas básicas que acontecem dentro de um condomínio, e isso tem trazido muitos prejuízos, né? Então, dentro disso, dessa questão da profissionalização, hoje no Brasil nós temos uma ausência muito grande de profissionalização nesse sentido. A ausência de pós-graduações, a ausência de materiais acadêmicos, a ausência de matérias específicas dentro da sindicância, cursos técnicos bons para que esses síndicos eles se tornem gestores de condomínios, que é o papel deles, né? São gestores de propriedade condominial, esses síndicos profissionais, né? E por que isso é importante, né? Isso é importante em função de que os condôminos, eles estão colocando nas mãos desses profissionais o seu patrimônio, ou seja, um patrimônio que eles lutaram anos para conseguir, né? O seu apartamento, a sua casa, o seu prédio, e isso vem trazendo um conflito muito grande entre os moradores. Eles se questionam, veja, hoje, quem que eu vou colocar para gerir o meu condomínio, né? Hoje eu preciso de um gestor capacitado para gerir o meu condomínio, para ver o fluxo de caixa, para saber, para fazer uma previsão orçamentária coerente, para prestar contas de forma competente, de forma legal, né? Para poder chamar um corpo jurídico e entender o que está acontecendo dentro de um contrato, dentro de uma relação, chamar um mediador condominial, que existe essa figura hoje do mediador condominial também, para resolver algum conflito, para tentar resolver alguma coisa, para evitar uma ação judicial, né? Então, a demanda nesse sentido por profissionais qualificados, né, ou síndicos profissionais qualificados vem aumentando. Certo? Então esse é um ponto. O outro ponto que eu quero chamar a atenção é a questão da institucionalização, da regulamentação do chamado síndico profissional como uma profissão, né? Por exemplo, nós temos de um lado os gestores de propriedade, os gestores de propriedade imobiliária, que são os contadores. É uma profissão de extrema relevância que já foi regulamentada há décadas atrás. Em função do quê? Dessa importância que esse tipo de relação vinha trazendo. Compra e venda de imóveis, locações, permutas, etc. E vários outros aspectos disso. Então houve sim uma mobilização muito grande naquela época de administradores, nesse sentido, de contadores, nesse sentido, para se criar uma comissão, para se criar um órgão regulador dessa profissão. E aconteceu. Hoje nós temos os órgãos competentes que são responsáveis pela contabilidade. Nesses órgãos, né, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como o Conselho de Medicina, eles vão regular tudo dentro dessa profissão. O que é ético, o que não é ético, qual o valor mínimo de honorários de um síndico, de um profissional. Ao passo que a sindicância, o síndico, a figura do síndico hoje em dia, conforme dispõe o nosso Código Civil, no artigo 1347, ele diz lá que qualquer um pode ser condomínio, qualquer um pode ser síndico, né? Qualquer um pode ser síndico. Não existe uma restrição legal, não existe uma qualificação legal na forma da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 11, salvo engano, inciso 11. Então todos hoje podem ser síndicos. A pergunta é que se faz: todos podem ser síndicos, mas todos têm capacidade para ser síndicos? Todos têm vocação para ser síndicos? Todos estudaram para ser síndicos? A resposta é muito clara, é só a gente pegar os condomínios que nós temos por aí, as ações que nós estamos vendo no judiciário hoje, de ações civis contra síndicos, ações criminais contra síndicos, de apropriação indébita, e vários crimes que estão acontecendo.
Porque muitos, não estou falando da maioria, não estou falando dos síndicos orgânicos, que são excelentes por muitas vezes, que estudam, mas estou falando de uma forma geral. Então, dentro dessa dinâmica de pensamento, hoje nós temos uma discussão muito grande dos setores condominiais com relação à regulamentação dessa profissão de síndico, criando sim um órgão regulador, um conselho de ética, um conselho administrativo da profissão de síndico, para que se regulem essas relações que vêm crescendo cada vez mais. Como eu disse anteriormente, nós temos quase 1/3 da população vivendo em condomínios. Então, é 1 milhão de condomínios no Brasil, entre industriais, entre todos os condomínios, não só edilícios, né? Então, nós temos uma demanda muito grande por profissionais qualificados nessa área, né? Então, isso é uma discussão muito bacana que está acontecendo no meio condominial hoje em dia, de órgãos que já atuam no mercado condominial há mais de 20, 30 anos, que vem clamando sim por um projeto de lei. Esse projeto de lei já existe, né? Mas eles vêm clamando sim essa regulamentação da profissão de síndico, para que sim, o condômino, né, na hora que ele for numa assembleia escolher o seu síndico, ele possa ter a opção de escolher entre um síndico morador, um síndico orgânico, ou um síndico profissional, um síndico tido como um profissional da sindicância. E esse síndico profissional da sindicância, ele vai poder ser avaliado através do seu órgão. A pessoa vai poder chegar lá e vai poder ver, esse síndico ele é sério, esse síndico ele tem alguma demanda contra ele, como que ele funciona. O que nós temos hoje em dia? Hoje em dia nós não temos esse controle. As pessoas não sabem quem são as pessoas que estão colocando dentro dos seus condomínios para pegar lá o seu fundo, o seu caixa do condomínio, né? Tudo que vocês arrecadam lá e dar na mão de um estranho para gerir esses valores. Então isso vem causando enormes prejuízos, porque nem todos os síndicos atuam de forma correta. Eu não estou aqui falando mal de síndicos orgânicos, não estou falando mal não estou falando mal de ninguém, eu só estou ponderando que é necessário, hoje, nos dias atuais, uma profissionalização, seja ela através de uma profissão regulamentada e mais, coerentemente com isso, concomitantemente com isso, cursos profissionalizantes, cursos acadêmicos, pós-graduações em cima disso, porque o síndico ele tem muitas responsabilidades dentro do condomínio. Imaginem vocês que existem condomínios hoje no Brasil que são maiores que municípios. São maiores que municípios, é uma cidade, são microcidades, eles chamam de supercondomínios. Como que um profissional sozinho, o Joãozinho, a Mariazinha vai chegar lá, eu sou morador, eu quero gerir esse condomínio com 500 unidades, com 1000 unidades, né? Como que ela vai fazer a prestação como que ela vai fazer toda essa questão de a gestão condominial hoje em dia de forma amadora, né? Sem uma equipe de contadores, sem uma equipe administrativa, sem uma equipe jurídica, porque é um condomínio muito grande. Então as pessoas precisam hoje entender, né, que elas precisam ter opções, e opções com qualificações, né? Porque veja, nós, por exemplo, estou tomando como exemplo nós da advocacia, nós já temos a Ordem dos Advogados do Brasil, que regulamenta, e cada vez está mais difícil, você mesmo tendo uma profissão regulamentada, é muito difícil você atuar dentro de uma linha, né, sem ferir algum preceito, alguma coisa, né? Você imagine para aquelas profissões que não existem essa questão de regulamentação. Fica muito mais fácil aparecerem síndicos aventureiros, síndicos profissionais, ditos profissionais, né? Pegar e fazer o que bem querem dentro. A gente tem muitos exemplos hoje dentro dos condomínios de síndicos que ameaçam os outros com arma, gente. De síndicos que pegam dinheiro do caixa e apropriam e camuflam essa questão na prestação de contas. Então, assim, existe, assim como em qualquer outra profissão, é claro, um problema muito grande dessa questão de profissionalizar ou não, de você saber quem você está contratando para dentro do seu condomínio, né? Não há mais espaço hoje, gente, para amadores nessa questão de gestão de condomínios. Isso é patente, isso é claro.
Nós não conseguimos mais atender condomínios de uma forma amadora, né? Nós temos que estudar, os síndicos têm que estudar, os síndicos têm que se atualizar, os síndicos têm que procurar ajuda, eles têm que procurar entender o mínimo de cada setor dentro do condomínio, um mínimo de legislação, um mínimo de contabilidade para saber o fluxo, um mínimo de engenharia ou para saber se aquilo vai aguentar, se não vai aguentar, se aquilo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Um mínimo de senso social, de mediação, de poder conversar com o condômino, ouvir o que o condômino está trazendo para ele, e ele não explodir, não dizer que é ele que manda naquela situação. Então nós estamos carentes hoje de profissionais nessa área. Nós estamos carentes de profissionais nessa área. Basta a gente analisar as questões que nos chegam diariamente com relação a coisas muito comezinhas, muito fáceis de serem resolvidas. Aqueles síndicos tidos como orgânicos, né, de pequenos prédios, não estou falando nada contra esses síndicos, muito pelo contrário, são heróis que fazem o que podem com o que têm, que tentam estudar, que tentam buscar. Esses por vezes são muito melhores, eles são muito mais profissionais do que os tidos como profissionais. Então, o que eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui hoje, síndicos, administradores, condôminos, vocês que estão nos escutando, né, que estão nos acompanhando, que estão nos seguindo, que nos acompanham já há algum tempo, é que sempre busquem informações, busquem as qualificantes, busquem saber onde esse síndico está atuando, já atuou, converse com as pessoas, não tenham pressa para eleger qualquer pessoa. Não elejam a pessoa porque é amiga ou porque não. Vocês têm que saber que eles estão gerando um patrimônio de vocês. Eles são gestores condominiais e, portanto, eles têm que ser qualificados para exercer essa função de extrema importância dentro do seu condomínio. Tá? Um grande abraço para vocês, espero ter ajudado vocês. Nos sigam lá no nosso canal, né? Nos acompanhem no Instagram, que a gente está passando sempre muita matéria para vocês, né? Muito conteúdo para vocês. Um abraço.